Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez, o tema da lição é Ministério movido pelo amor. Então fica com a gente para poder aprender um pouco mais. Estou aqui com a Iris. Tudo bem, Iris? Tudo ótimo. E também a gente hoje está com uma convidada super especial, que é a Yasmin, da Igreja de Botafogo, veio aqui nos ajudar e entender mais sobre o tema. Seja muito bem-vinda e muito obrigada, Yasmin, por ter vindo. Muito obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E aí a gente começa a lição, mas antes eu queria te fazer um lembrete muito especial, que você se inscreva no nosso canal, liga o sininho para não perder nada. Segue a gente também no Instagram, @adventistas_caxambi, para também ficar por dentro dos conteúdos que entrarem por lá. A gente fazer uma grande comunidade aí que estuda a Bíblia, que está em busca da Canaã Celestial. Amém? Então vamos começar? E aí a lição começa com um verso para memorizar, que está em 2 Coríntios 2, 4, que diz assim: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que vocês soubessem do amor que eu tenho por vocês. E aqui Paulo, ele mais uma vez traz esse lado muito humano dele, né? Porque ele fala, olha, eu estou escrevendo para vocês no meio de sofrimento, no meio de dor, enfim, no meio de angústias, mas não é para que vocês fiquem tristes, é para que vocês entendam que eu amo vocês. Então, esse sofrimento, né, que Paulo traz aqui, também é uma sensibilidade dele de entender qual que era o contexto da igreja de Corinto e também querer salvar eles, apesar de tudo, né, que a gente vai ver, inclusive, mais para frente. A luta de Paulo era grande e lá em 2 Coríntios 11, do 24 ao 28, vai dizer assim, né, que 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo nos meios dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas das vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, além da preocupação dele com a igreja de Corinto, com os irmãos de Corinto, o que os irmãos de Corinto estavam fazendo de errado, que a gente sabe que eles tiveram alguns desentendimentos com outros irmãos, ele também sofria perseguição. E Yasmin, o que você acha que motivava Paulo a ter esse cuidado com a igreja de Corinto, a ter esse amor pela missão? O amor que vem de Jesus. Ele primeiro sentiu esse amor de Deus, teve essa experiência com Cristo, esse encontro extraordinário. Depois que ele sentiu esse amor por Deus, o amor de Deus foi colocado no coração dele, e aí ele suportava tudo isso por amor. Ele se alegrava em meio às tribulações, não pelas tribulações em si, né, não pelo sofrimento, mas porque ele sabia que no meio de toda essa perseguição, sofrimentos, açoites, ele estava levando pessoas para mais perto de Deus. E isso fazia todo sentido. Isso fazia com que o ministério dele realmente valesse a pena. Realmente. E hoje em dia a gente, por tão pouco, né? Às vezes a gente acaba desistindo de certas coisas. Eu digo por mim, assim, né? Hoje a gente não sofre perseguições da forma como Paulo, por exemplo, era perseguido, né? A gente, por exemplo, nunca foi preso por conta do evangelho. Enfim, os discípulos, se a gente olhar a vida dos discípulos, eles pregaram a vida inteira e aí morreram de formas trágicas, né? Enfim, porque a sociedade da época se incomodou com aquela mensagem, e, enfim, né, Satanás também tem grande papel nisso, né, porque ele quer bloquear as pessoas de ouvirem a palavra. Então, ele acaba convencendo as pessoas a perseguirem, né, cristãos. Hoje em dia a gente não sofre isso tudo, mas mesmo assim, às vezes a gente simplesmente larga de mão, né? Às vezes é um amigo da faculdade que a gente fala, esse aí não quer saber de nada não vou nem falar com ele, não vou nem pregar para ele, sabe? Sei lá, aquele irmão da igreja que estava aqui com a gente, que vinha, frequentava, e aí por algum motivo saiu. A gente fala assim, não, esse aí tá muito longe, acho que não volta não. A gente desiste, né? Paulo, com muitos motivos para desistir, entre aspas, porque, enfim, né, não é motivo, mas Paulo, ele é um grande exemplo pra gente porque ele persistiu em amar, né? Eu acho isso muito lindo na vida de Paulo. Ele foi um perseverante pela igreja, né? Mesmo como a Sarinha falou, com todos os motivos para desistir, para abandonar aquele povo que estava sendo tão rebelde
a causa de Deus, ele continuava lutando, tendo uma preocupação genuína, né? Um amor genuíno pelos irmãos, a ponto de realmente aconselhar, a ponto de realmente sentir as dores deles. Como a Sarinha falou, às vezes um irmão se afasta, às vezes ninguém vai mandar uma mensagem para a pessoa para poder entender o que está acontecendo, o que levou o afastamento daquela pessoa, porque ninguém vai se afastar assim do dia para a noite, sempre tem um por trás que às vezes a pessoa acaba não indo atrás também desse irmão, que está ferido, que está passando às vezes por alguma provação e a pessoa não busca ter essa irmandade que Paulo tinha, certo, Yasmin? Sim, eu achei muito interessante que está nessa imagem aqui da lição, porque vem uma carta, como se fosse um pergaminho, aqui uma caneta em forma de cruz e correntes quebradas. E o que isso representa? O que eu entendi? É a carta de amor que ele vinha escrevendo com base na cruz, no amor que ele recebeu de Jesus, esse amor que ele tinha pela mensagem do Evangelho, rompendo as prisões, rompendo as correntes que estavam tentando prendê-lo e impedir que a mensagem chegasse a outros lugares. E é isso. Então, a mensagem chega até nós hoje porque ele teve esse amor. Exato. Paulo, ele é um grande corajoso, né? Porque pregar para pessoas que não entendem o que você está falando direito, que viveram outras experiências de vida, que viveram outros contextos de vida, que têm crenças próprias desde que nasceram, deve ser muito difícil. Eu nunca fiz missão, assim, por exemplo, em outros países, mas eu acho que a galera deve enfrentar essa mesma dificuldade, né? Imagina, você está falando de uma cultura que você aprendeu sobre Jesus, às vezes, desde criança. As pessoas nunca tiveram contato com Jesus. Então, imagina, Paulo falar de um evangelho para pessoas que não fazem ideia. Ele foi, para mim, uma pessoa muito corajosa, porque, enfim, né? Obviamente, ele ia sofrer todas as coisas que ele sofreu, e ainda ia ter que se preocupar, como eles falou, com igreja, sabe? Tipo, ia ter que se preocupar em ser preso, ia ter que se preocupar em fugir, às vezes, ia ter que se preocupar com as viagens que não duravam pouco tempo. E aquelas viagens, na época, não tinha avião, né? Não tinha carro e tal. Então, enfim, imagino que sejam viagens cansativas. Ele abria mão de prazeres próprios dele, abriu mão, inclusive, de construir uma família, né? A gente já falou isso em lições anteriores, para viver de evangelho, para viver do evangelho. Então, tipo, Paulo é uma pessoa que realmente entregou tudo para Deus, né? Então, eu acho que também é um exemplo para a gente disso, de como a gente pode viver para Deus. E aí, quando a gente fala, né, que a gente quer dedicar a nossa vida a Deus, às vezes a gente, na verdade, está falando meio que da boca para fora, porque na prática, eu pelo menos às vezes me pego fazendo isso, a gente dedica muito pouco, né? Quando a gente acorda ali, talvez a gente faz uma meditaçãozinha e tal, estuda a lição, que dura mais ou menos o quê? Uns 30 minutos no máximo. E aí o dia inteiro, as outras 23 horas e meia do dia, a gente está fazendo o quê, né? Então, Paulo, ele é realmente alguém que, por mais que lide com problemas ali na igreja de Corinto, e por mais que em várias vezes Paulo foi duro, né? Que foi preciso às vezes ser duro, mas ele é uma pessoa que foi muito corajosa para mim. Acho que Paulo é um símbolo de coragem, né? E nessa lição acho que vai falar muito disso. É um exemplo. O que Paulo fez realmente fica de lição para a gente, fica de lição de casa para a gente, né? Voltando assim para a época da escola, para a gente realmente buscar ter esse amor realmente pelos nossos irmãos e amor por Cristo, porque é Ele que é a base de tudo, é a base da gente poder se dedicar, se doar para os nossos irmãos e fazer aquilo que o Senhor nos manda, né? De amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém. Para finalizar, vou pedir para a Yasmin fazer uma oração para a gente dessa lição. E aí a gente se encontra aí nas próximas. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, porque estamos aqui aprendendo, nos enchendo da Tua palavra. Nos ajudar hoje a ser mais parecida com Paulo, a ter um ministério, a fazer todas as coisas que nós formos fazer durante o dia, sendo movidas pelo amor. Fica conosco. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, vou te lembrar aí de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho para ficar por dentro das próximas lições. Amanhã a gente está de volta, então tchau, tchau. Tchau, tchau.